E aí, gente, estão gostando? Estamos caminhando para o final do livro, hein? Chegamos no capítulo 9. Negocie como se sua vida dependesse disso. Vamos ver o que esse capítulo está nos trazendo? Pechinche muito. Você precisa saber que pechinchar não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é simples intuição ou matemática. Para se sair bem, é preciso despir-se de suas suposições sobre o processo e aprender a reconhecer as estratégias psicológicas sutis que exercem papéis vitais na negociação. Pechincheiros habilidosos veem mais do que apenas ofertas iniciais, contra-ofertas e decisões finais. Eles detectam as correntes psicológicas que correm abaixo da superfície. Bom, esse capítulo, no decorrer do livro, ele já trouxe para a gente todas as ferramentas de negociação. Então, agora ele vai falar um pouco como a gente vai usar isso para pechinchar, né? Analisar alguns tipos de negociadores, de interlocutores que a gente vai ver pelo caminho. E como que a gente pode usar isso a nosso favor, além de ser qualquer outro tipo de negociação, mas também numa compra de algo, numa negociação de aluguel, ou a arte de pechinchar, que eu confesso para vocês, eu não domino. E mesmo lendo esse capítulo, eu ainda fico pensando, nossa, que difícil. Mas vamos lá, né? Espero que vocês gostem. Eu vou explicar de acordo com o que ele trouxe pra gente. E quem sabe vocês consigam aplicar. Eu vou tentar. Qual é o seu tipo? Ao reconhecer o seu, é possível identificar seus pontos fortes e fracos e os do seu interlocutor. Em uma negociação, ajustar a sua mentalidade e suas estratégias para ter sucesso. Lembre-se, seu estilo pessoal de negociação não é uma camisa de força. Ninguém tem apenas um estilo. A maioria de nós é capaz de suprimir seu estilo dominante se a situação assim o pedir. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui sobre o tipo de negociador que a gente pode ser. E aí ele faz esse alerta, ninguém está preso a um tipo, a gente dominantemente vai ser um tipo ou outro, mas de acordo com a negociação, uma vez que a gente reconhece esses tipos, nós podemos nos adaptar e conseguir uma melhor negociação, ou seja, atingir o sucesso. E ao mesmo tempo, cada tipo de negociador tem o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue trabalhar melhor os nossos pontos fortes e neutralizar os nossos pontos fracos. Vamos descobrir qual é o nosso tipo? Analista. São metódicos e diligentes. Não têm muita pressa, odeiam surpresas. Com eles, é vital estar preparado. O silêncio é uma pausa para pensar. Então, o analista, como o próprio nome diz, né, o significado de quem é analista é aquela pessoa que analisa tudo, que pensa em todos os pontos. Então, eles são metódicos e diligentes, ou seja, eles trabalham com método, eles vão seguir à risca uma metodologia. E eles não têm pressa. O que eles querem é um negócio bem feito. E eles detestam surpresas, gente. Então, não venha com improvisação, com coisa de última hora que eles não vão gostar e você não vai conseguir fechar o negócio. E o silêncio para eles é uma pausa para pensar. Então, você faz a sua proposta ou eles estão fazendo a contraproposta e eles ficam em silêncio. Então, não é para você falar mais. Dê o tempo para eles pensarem. Acomodador. Seu objetivo é se relacionar com o interlocutor. Adora quando os dois lados saem ganhando. Farão uma concessão para apaziguar. O silêncio é raiva. Então, ao contrário do analista, para eles gostam de manter o diálogo, eles gostam de se relacionar. Então, se você tiver numa negociação e você fizer aquela pausa de silêncio para pensar, para eles não vai funcionar. Eles vão achar que você não está concordando com o que eles estão falando e vão entender isso como raiva, e a negociação também pode ir por água abaixo. Assertivo. Tempo é dinheiro. Concentram-se nos objetivos e não nas pessoas. Quer ser ouvido. Silêncio é uma oportunidade de falar mais. Vocês viram? Tem 3 tipos. Os 3 tipos são bem distintos, né? Aí tem até um trecho no capítulo que ele fala: já pensou uma mesa com esses 3 tipos? Em que o analista faz uma pausa, o assertivo começa a falar, o acomodador fica confuso porque o analista parou de falar e o outro começou a falar.
Então a gente tem que conseguir fazer essa leitura desses 3 tipos e perceber o que são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, o assertivo, tempo é dinheiro, ele concentra-se nos objetivos. Então não adianta você chegar lá e querer contar uma história, fazer uma lenga-lenga. Para ele não vai funcionar, mas já funciona para o acomodador. O analista, você vai ter que chegar com dados, com estatísticas, para ele vai ser melhor. E olha a função do silêncio para cada um, né? O assertivo, se você fizer o silêncio, ele vai continuar argumentando com você. O analista, ele já precisa do silêncio para pensar. E o acomodador, ele vai gostar de um diálogo e ele vai até fazer uma concessão se for para apaziguar o negócio. Então, cada um tem os seus pontos fortes e fracos. Basta a gente conhecê-los e tentar usar da melhor forma. Na hora de negociar, a regra de ouro está errada. A regra do cisne negro é não tratar os outros como você quer ser tratado. É tratá-los como eles precisam ser tratados. Então, o cisne negro é a empresa do Voz, né? Depois que ele se aposenta lá do FBI, ele faz uma empresa de consultoria e curso sobre negociação. Então, ele fala que a regra de ouro ela está errada. E realmente, gente, eu aprendi recentemente que a regra de ouro ela é muito errada, porque ele fala assim, tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Eu fui fazer uma palestra de voluntariado há um pouco mais de 1 ano atrás, quase 2 anos atrás. E eles falaram isso também. Então, às vezes a gente quer ajudar a pessoa pensando no que seria bom pra gente e não necessariamente pro outro. E a moça de lá, ela deu um exemplo bem simples. Você tá numa padaria tomando lá o seu café, comendo um pão na chapa e chega um pedinte. E aí você já fala rapidamente, você quer ajudar, você quer, né? Você pensa que ele tá com fome, você quer satisfazer. E aí você pede um pão na chapa e um café com leite pra ele. Só que essa pessoa não toma café com leite. Ela não pode comer pão com manteiga porque ela tem o colesterol alto. Então é nesse sentido que ele fala que a regra de ouro está errada, porque a gente tem que pensar o que o outro precisa para ser tratado. Então a gente não pode medir as pessoas pela nossa régua. Então, a regra de ouro é boa, a gente tem que tratar bem as pessoas, mas da forma que elas gostariam de ser tratadas. Às vezes eu gosto de sorvete de baunilha e você gosta de casquinha de chocolate, de casquinha de chocolate. Eu gosto de casquinha de baunilha. Aí eu vou lá e compro 2 casquinhas de baunilha querendo te tratar da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Você vai gostar? Então, é nesse sentido que ele fala pra gente pensar que a regra de ouro, em alguns momentos, ela tá errada. Levando um soco. Como negociador bem preparado, que busca informações incansavelmente, você vai querer que o outro lado dê o preço primeiro, porque deseja ver o que ele tem na mão. Dará boas-vindas à âncora extrema, mas ela é forte e você é humano, suas emoções podem aflorar. Então aqui ele fala na hora da negociação, às vezes você pode levar um susto. Lembra das âncoras? A gente falou alguns capítulos atrás, que era você jogar um preço lá embaixo para depois conseguir ir escalando ele. Então, os bons negociadores, eles geralmente já vão usar essa âncora. E lembra que a gente tem que deixar o outro falar primeiro? Então, de repente, você deu a oportunidade do outro falar primeiro. E ele, vamos supor que o seu serviço custa R$1.000 e ele jogou uma proposta de R$500. Nossa, é um soco no estômago. Só que daí que você vai ter que fazer? Respirar fundo e estar preparado e não deixar sua emoção aflorar. Isso que ele quer dizer com levando o soco. Devolvendo o soco usando a asserção sem se deixar manipular por ela. Às vezes uma situação pede apenas que você seja o agressor e dê um soco na cara do outro. Se você é basicamente uma pessoa agradável, precisará de muito esforço para atingir o seu interlocutor, feito Mike Tyson, não é verdade? Então aqui, isso é uma metáfora, tá, gente? Não é para sair dando soco em ninguém não, hein? Por favor. O que ele quer dizer é a gente causar o mesmo impacto que teria o soco que a gente acabou de levar, mas usando a asserção, usando as palavras, tá? Não é pra sair socando ninguém, não. Mesmo porque nós somos pessoas agradáveis, né? Assim espero que a minha audiência seja agradável. Então vamos lá, alguns passos sobre como devolver o soco. Raiva verdadeira, ameaças serenas e ressentimento estratégico. Portanto, quando alguém fizer uma oferta ridícula que o aborreça, respire fundo. Permita-se um pouco de raiva e canalize-a para a proposta e não para a pessoa e diga: não entendo como isso funcionaria, né? Então,
Você vai sentir raiva, isso não tem problema. Lembra que a gente já falou que as nossas emoções a gente não controla de sentir, mas a gente pode gerir como vai se expressar? Então, você pode sentir raiva, mas o problema, lembra que não é pessoal, não está na pessoa, vocês estão negociando. Então, o problema está na proposta. Então, respire fundo e converse. Outra questão. Perguntas por quê? A ideia é empregar a defesa que a pergunta desencadeia para levar seu interlocutor a assumir a sua posição. Por que você faria negócio comigo? Por que você deixaria seu fornecedor atual? Ele é ótimo. Então, lembra que a gente não usa o porquê para perguntar, né? Porque ele deixa a pessoa já na defensiva. Mas a gente pode usar para a pessoa defender a nossa posição. Então, ele faz a pergunta: por que você faria o negócio comigo e não com o seu fornecedor? E nisso a pessoa já se abre. E aí ela vai te dar até informações além para você saber por que o outro fornecedor não tem, que está deixando ela descontente. Mensagens eu. Usar o pronome na primeira pessoa do singular é outra maneira de estabelecer um limite sem desencadear o confronto. Eu sinto muito. Isso não funciona para mim. Lembra também, gente, no capítulo anterior que a gente falou sobre o uso dos pronomes e do nome próprio? Então, quando a gente traz o eu, a pessoa vai desviar a atenção para você enquanto pessoa mesmo. E aí ela vai tentar pensar o que ela pode fazer para te tratar da melhor forma. Lembrando que sempre numa negociação, o vendedor, ele quer te tratar da melhor forma possível. Não ceda à carência, a mentalidade pronto para sair. Revidar o soco é o último recurso. Sugira um intervalo. Eles recuperarão o senso de ação e poder e agradecerão você por isso. Então aqui ele relembra aquela questão: fazer um acordo ruim é pior do que nenhum acordo. Então eles acham melhor você não fazer nenhum acordo do que um acordo ruim. Então você não deve ceder à carência. Se você vê que a negociação está começando a ficar complexa, pede um tempo. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai ver um caso aqui que eles deram 5 dias de intervalo para depois continuar a negociação. E lembra que uma negociação, para ser bem feita, a gente não pode ter pressa. A pressa é nossa inimiga no momento de negociar. Vocês viram no decorrer do livro que tem negociações que duraram meses. E mesmo durando meses, ainda deram errado. Então, bastante atenção nisso. O modelo Ackman é um método de oferta e contra-oferta, mas é um sistema muito eficaz por vencer a habitual dinâmica medíocre da barganha. Ele é baseado em 6 passos, tá, gente? Tá aqui o primeiro passo e esse resumo é meu. Tem mais detalhes no livro, né? Se vocês tiverem oportunidade depois de ler o livro, vocês vão ver que é um pouco mais detalhado do que eu escrevi aqui. Defina a sua meta. Faça a primeira oferta. Calcule 3 aumentos. Use muita empatia e maneiras diferentes de dizer não. Na oferta final, use números quebrados. Sobre seu número final, lance o item não monetário. Então, aqui na descrição, vocês já perceberam que a gente já viu isso no decorrer do livro, né? Ele sempre definia uma meta, né? Lembra que ele vai destacar especificamente aquele caso do Haiti, que era de $150 mil, e no final ele pagou $4.751. E ele diz que ele chega no escritório, o chefe dele tá até rindo e falando assim: como $4.751? O que um dólar faz de diferença? E aí ele fala: realmente $1 faz diferença. A gente mesmo, né, no nosso psicológico, com $2 a gente não compra nada, mas com R$1,99 a gente faz um estrago, né? Ele fala que isso é a nossa psicologia nos enganando. Então, R$1,99 você acha que você compra tudo, e se você tiver $2 você acha que não. E aí ele fala, calcule, então faça suas contra-ofertas, né? Até 3 aumentos, mas você vai ter sempre a sua meta definida. A gente vai ver aqui no próximo slide, tem um acordo que foi bem feito, vamos ver. Negociando uma redução de aluguel depois de receber um comunicado de aumento. Nesse trecho, a gente vai acompanhar aqui as propostas e a negociação. É um aluno dele que tinha um apartamento que estava alugado inicialmente por $1.850 e ele recebeu essa notificação de aumento para $2.000. E aí ele foi e pesquisou e falou assim: não, agora chegou o momento de eu chegar a um alto nível de preparação. Então
Ele estabeleceu a meta dele, que seria $1.830. Ele falou assim, eu nem vou pagar o aumento e eu ainda vou conseguir uma dedução de $20 no meu aluguel. Foi esse o pensamento do aluno dele. Então ele foi lá e buscou negociar. Ele marcou uma entrevista com o senhorio do apartamento. Antes de ir, ele se preparou. Lembra que a gente tem que estar sempre preparado? Então ele pesquisou vários apartamentos na região, viu a média de preço do local. A média de preço era de 1.800 a 1.950, então 2.000 já estava acima da média de preço, isso ele usou também como argumento. E aí ele chegou e fez a primeira oferta. Lembra que a gente faz a primeira oferta baixa, né, a âncora extrema para impactar, e depois vai sugerindo os aumentos. Então aqui eu fiz um resuminho só das ofertas, mas tudo isso teve todo um diálogo dentro disso, usando aquelas palavras, mas como eu poderia fazer isso? Como vocês calcularam esse valor de aumento para aquela região? Como vocês acham que eu vou conseguir pagar essa diferença de $200 no aluguel? Então ele vai argumentando e o senhorio vai contra-argumentando com ele. Então ele faz a primeira oferta, se poderia ser $1.730. E em seguida ele faz a segunda oferta para $1.790. Até o Voz ele fala assim, ó, não necessariamente você faz duas ofertas seguidas, mas você tem que ter segurança na negociação se é o momento certo. Então ele fez a $1.730, ele viu que a pessoa ficou muito balançada negativamente, então ele já fez esse aumento logo em seguida e ainda defendeu ele como bom inquilino, que ele pagava bem e que se ele precisasse sair do apartamento, um mês que o apartamento ficasse vazio, seriam $2.000 a menos, então isso também justificaria a diferença no final do ano. Esse argumento também foi muito bom. E aí a pessoa combinou de encontrar com ele e falou, então me dê um tempo para pensar, e 5 dias depois eles se reencontraram. Aí ele já chegou com uma contra-oferta, o senhorio falou assim, vamos fazer o seguinte, 1.950. Aí ele falou assim, então, 1.810. E foi argumentando. Ele falou, ainda está abaixo do preço de mercado, não consigo aceitar essa sua proposta. Aí o rapaz pega um papel e começa a fazer de conta que está fazendo um monte de contas. E puxa número de lá, puxa número de cá, e faz número de lá, né? E aí faz a sua oferta final e fala, $1.829, é tudo que eu posso pagar nesse aluguel. Uau, 1.829, você parece muito preciso. Olha, eu valorizo o fato de você querer renovar conosco e por isso posso aceitar esse valor para um aluguel de 12 meses. Então eles fecham o valor e já fecha o período. Então ele conseguiu garantir o aluguel ainda por mais 12 meses. E vejam bem, ele tinha a meta de 1.830, mas lembra que o número redondo não é legal? Então ele quebrou o número, ficou 1.829. Isso significa que em um ano ele ainda ganhou mais $12, além dos 20 que ele já queria abaixar, que daria $240. É uma boa economia para um ano, não é, gente? E garantir um bom local, porque o apartamento era num bom local que ele estava gostando bastante. Então vamos começar a pensar em como negociar melhor, não é? Lições-chave. Identifique o estilo de negociação de seu interlocutor, analista, acomodador, assertivo. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. E quando a pressão aumentar, não reaja à altura, atinja o seu nível mais alto de preparação, né? Que é o que a gente acabou de ver no último exemplo, né? O rapaz, ele se preparou, mas ele soube também fazer as jogadas no momento certo. Ele atingiu o nível mais alto para uma negociação. Esteja pronto para levar um soco. Negociadores feras geralmente usam uma âncora extrema para desestabilizá-lo de seu jogo. No decorrer do capítulo, ele dá vários exemplos, tá, gente? Ele tem um exemplo que ele comprou um carro, tem um exemplo de um rapaz que foi negociar com uma reitora da faculdade para ela financiar um projeto que eles estavam querendo fazer na faculdade. Tem esse caso do apartamento, então ele cita vários casos. É que para eu trazer para vocês, eu sempre elenco um como exemplo. E é esse da faculdade, só um parênteses aqui, ela chega, ele precisava de $600, ela chega oferecendo 300 e ele pede 1.000 para até eles chegarem no acordo. E ela era uma negociadora fera, ela já sabia negociar, então chega um determinado momento que ela fala assim, olha, eu sei que você tem um número. Qual é o seu número?
E mesmo assim, ele não fala os $600, que era o número que ele queria inicialmente. Ele fala $775. Aí, uma semana depois, ele recebe o cheque de $750. Então, eles conseguiram chegar ali no meio do caminho. E ele ainda teve vantagem. Estabeleça limites e aprenda a levar um soco ou devolver a agressão sem raiva. Prepare um plano Ackerman antes de sua cabeça entrar no emaranhado da barganha. Você precisará de um plano de âncora extrema, perguntas calibradas e ofertas claras. Então, aqui, devolver a agressão sem raiva é aquele, né, detalhe de você respirar fundo, saber argumentar, mesmo que você fique com raiva, mas você fala com a pessoa, porque a questão não é pessoal, a questão é com a proposta. E se você tiver um plano Ackerman, é muito melhor do que o plano de barganha, porque o de barganha é aquele baseado no toma lá da cá que a gente viu lá desde o primeiro capítulo, que já estava defasado para ser um plano de negociação bom. Bom, esse foi o capítulo 9, espero que vocês tenham gostado. Logo mais teremos o capítulo 10, o último capítulo desse livro. Eu quero dizer que eu estou gostando bastante de compartilhar essa leitura com vocês. Um beijo e até o capítulo 10.